Bem, meus amigos, pedindo desculpas pela minha ausência no fim de semana, volto a atuar hoje comentando um caso de domingo. Domingo, 44.900 pessoas participaram, segundo o Instituto Verificador de Multidões da Universidade de São Paulo, que eu considero de credibilidade, participaram de uma manifestação pela anistia. Teoricamente, essa anistia se refere, ela seria para ser dada para os acusados de golpe de Estado por terem participado do vandalismo no Planalto Central, na esplanada dos ministérios, feito por bolsonaristas e outros direitistas, no dia 8 de janeiro de 2023. Eu quero lembrar, meus amigos, que essas manifestações têm sido bem inferiores à manifestação de 2013. Em 2013, eu estive com Isabel na manifestação da Paulista contra, que ela pode ser resumida no título desse livro, organizado por Rubinho Figueiredo, cientista político, e do qual eu participei, junto com Bernardo Soy, Denis Rosenfeld, Marcelo Tonhose, Ney Figueiredo, Roberto Macedo, Rogério Schmidt e Túlio Kahn. O título é A Sociedade Enfrenta o Estado. Foi essa manifestação, isso sim foi uma manifestação espetacular, né? E 3 anos depois resultou no impeachment de Dilma Rousseff do PT. Mas de 2013 para 2025, né? Ou seja, 12 anos depois, né? O que nós vemos é o contrário do que se esperava dessa manifestação. Eu me lembro que na manifestação eu ouvi pela primeira vez na vida um policial ser aplaudido por ter combatido a corrupção de forma veemente na famosa Operação Lava Jato. Então eu vou contar aqui para vocês que essas manifestações, tanto da esquerda, defendendo o Lula, presidente da República, quanto da direita, defendendo a anistia do Bolsonaro e para isso usando os participantes do vandalismo de 8 de janeiro, elas têm tido públicos bastante reduzidos, se comparados à manifestação realmente popular, e uma manifestação não partidária, não política, não ideológica, mas reclamando do péssimo desempenho do Estado brasileiro, né? Na verdade, ela superou as manifestações de esquerda e de direita por larga margem. Em 2013, tivemos, como eu já disse, como resultado o impeachment de Dilma em 2016. Na prática, o que nós tivemos foi 2 presidentes que resultaram de eleições após essa manifestação contra o Estado. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Na prática, nós vivemos sob 2 desgovernos. O desgoverno Lula-Lira, que depois se transformou no Lula-Mota, quando Arthur Lira foi substituído por Hugo Mota na presidência da Câmara. E o governo desastradamente dirigido por Bolsonaro durante a famosa pandemia da Covid, né? Na prática, os desgovernos Lula-Lira e Lula-Mota representaram muito bem a casta social que manda no Brasil. Os comandantes de Forças Armadas, os comandantes de polícias militares, eles próprios, deputados e senadores, e candidatos derrotados para deputado e senador, os líderes sindicais, os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, etc. Contra o povo que paga impostos, né? O que é certo é que, ao longo desses anos que nós estamos vivendo aí, né, desses
12 anos, né, a sociedade brasileira teve como resultado, na prática, péssimas administrações. Administrações que gastaram de forma desastrada o orçamento da União. Por falar em orçamento, uma das grandes novidades do que aconteceu nesses governos da direita e da esquerda, depois da manifestação, encerrado o governo Temer, que resultou do impeachment de Dilma, depois dessa manifestação de 2013, é uma coisa absurda, porque é o seguinte, a lei mais importante que o Congresso vota é a lei do orçamento. Por quê? O orçamento é o dinheiro tirado do povo para financiar gastos com a estrutura pública, com a administração pública. Isso tem que ser público, tem que ser notório. O cidadão que paga imposto, como você, como eu, como a grande maioria do povo brasileiro, esse cidadão tem o direito de ficar sabendo de onde veio e para onde vão essas verbas, para onde vai essa verba, para onde vão essas emendas de relator. O orçamento secreto foi vetado para o povo, endossado pelo STF, que decreta a instância única da justiça. Além do orçamento privado, não público, o orçamento pertencente à casta, nós temos também o endosso pelo Supremo Tribunal Federal desse tipo de pecado mortal da democracia, grande erro da democracia, né? O povo tem que saber, o povo paga a conta, mas não fica sabendo como foi gasto o dinheiro que ele aplicou ali. Além disso, o povo é censurado. Milhões de brasileiros estão censurados na prática pela decretação da instância única pela justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tomou, inclusive, a iniciativa de substituir a Constituição da República pelo Código Penal Brasileiro de 1940, ou seja, um código que foi encomendado para viger durante o Estado Novo da ditadura fascistoide de Getúlio Vargas e foi elaborado pelo José de Alcântara Machado. Dois homens nascidos no século XIX que até hoje mandam nas penas e crimes do Brasil por causa do Supremo Tribunal Federal e suas decisões equivocadas em pleno século XXI. O parlamento, que divide o governo com o Lula, porque o Lula é do PT, então o PT ocupa o maior ministério da história agora, 39 ministros, que é outro resultado completamente contra uma manifestação na qual eu estive, na Paulista, com a Isabel, e ela é testemunha disso. Simplesmente agora nós temos na prática um gasto absurdo e com formas de arrecadação que violam a lei. Por exemplo, o governo, o parlamento liberou apostas suspeitas de resultados de jogos de futebol para escochar pobres e encher os cofres dos governos. E todo mundo sabe que esses jogos de aposta não tem nada de na propaganda que aparece na televisão, jogue para... Não tem diversão nenhuma, tem dor de cabeça, sacrifício para o pobre que gasta dinheiro, que se endivida para tentar acertar um resultado de jogo para ganhar milhões e fica vivendo nessa ilusão, né? Além disso, depois dessas manifestações contra o Estado, feitas legitimamente pela sociedade, nós também temos que engolir os sigilos de declarações de viagens e outros gastos públicos que foram
taxados como 100 anos de sigilo para as viagens de Bolsonaro, 100 anos de sigilo que o Lula disse, vou acabar com isso, porque isso é coisa de fascista, isso é coisa de adversário da esquerda. No entanto, ele decretou 100 anos de sigilo para que a sociedade não saiba onde foi que a dona Janja, sua mulher, gastou o nosso pobre dinheirinho. E nessa decisão que fere completamente a sua promessa de acabar com os sigilos de 100 anos, atinge até o calendário e é, sobretudo, contra a rigidez da economia, que eu quero encerrar aqui lamentando que, infelizmente, essas manifestações de rua tenham sido apropriadas pela direita e pela esquerda, pelos partidos políticos, como se eles fossem donos da vontade do povo, também na rua. É lamentável que isso seja usado, por exemplo, para pedir uma anistia de gente que sequer aceitou que tenha feito algum tipo de crime. Aliás, fez mesmo, foi o crime de vandalismo. O crime de golpe de Estado fica difícil de acreditar, saber que uma senhora cabeleireira com um batom escrevendo "Perdeu o Mané" na Estátua da Justiça possa ter um significado de derrubada dos poderes instituídos pela Constituição e mantidos pelo Supremo Tribunal Federal com o apelo ao Código Penal brasileiro. O Brasil, na verdade, é um grande crime, mas os criminosos estão à solta pela rua num festival de violência e de estupidez que é muito maior hoje do que era em 2013, e eu considero que talvez a maior derrota política da história da sociedade brasileira tenha sido o completo abandono da luta da sociedade enfrentando o Estado em junho de 2013. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!